Aí, tá gravando. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, é um prazer estar aqui nesse espaço, falando sobre arquivo e educação. Quero agradecer imensamente ao Leandro por ter aceito o convite. O Leandro é do nosso grupo já há um tempo, é nosso parceiro, né, Leandro? Quero agradecer mais uma vez pela generosidade, por ter aceito o convite. Agradecer também a Luísa, né, que está aí apoiando, monitorando esse evento. É minha parceira também do grupo de pesquisa, né, Lu? Mestranda do PPG-ARC. Quero agradecer a todos os presentes virtualmente, né? Os alunos, a Luana da Pedagogia, que já se apresentou, a Valéria também do Arquivo Nacional, a Karina da FAITEC, enfim, quero agradecer realmente a todos pela presença. E a gente está gravando, então eu vou começar, né, deixando registrado que se alguém for contrário a essa gravação, que por favor se manifeste, deixe uma mensagem no chat, tá? É muito importante que fique registrado, porque depois esse vídeo ele vai para o blog que a gente está montando, né, que é fruto do projeto de extensão do nosso grupo, e vai para o blog para um registro, para contar a história mesmo do que a gente vem fazendo, né, enfim, das nossas ações. E é muito importante para poder socializar o que vai ser conversado aqui, o que vem sendo conversado ao longo desse ciclo, né, de rodas de conversa, tá? Então, hoje, a apresentação vai ficar por conta do Leandro, bate-papo por conta do Leandro. Eu vou falar bem rapidamente aqui sobre o Leandro, currículo do Leandro. Leandro é mestre pelo programa de pós-graduação em Memórias e Acervos da Fundação Casa Barbosa. Leandro tem graduação em História pelo Centro Universitário Moacir Seréder Bastos, tem graduação também em Arquivologia pela UF. Atualmente, o Leandro integra o quadro de servidores estaduais do Rio de Janeiro, atuando como professor, e o quadro de servidores federais, atuando no Serviço de Arquivo Histórico e Institucional da Fundação Casa de Rui Barbosa. Leandro tem experiência na área de docência em História, no nível médio, fundamental, e também na área de Ciência da Informação, com ênfase em Arquivologia. Leandro tem um trabalho muito bonito, que foi fruto do mestrado, dos estudos dele do mestrado, e é esse trabalho que ele vai apresentar para a gente hoje, falando um pouquinho de educação patrimonial, dos jogos, como os jogos podem ajudar, né, podem ser um instrumento favorável, que favorece essa educação com o patrimônio, pensando aí o patrimônio sendo o arquivo, e vou deixar, então, agora por conta do Leandro, para ele poder falar sobre esse trabalho dele, que é muito bonito. O Leandro está sempre presente, sempre que eu faço algum evento, convido o Leandro, porque eu acho que é um assunto que a gente precisa falar mais, né? E aí eu tenho um aluno, bem rapidinho, tem um aluno da graduação que ele gostou tanto, e ele está fazendo arquivologia, né? E ele é formado em TI. E ele está com uma proposta bem legal, Leandro, parecida assim com a sua também, de criar jogos online. E eu estou bem feliz porque foi uma inspiração. Eu acho que por conta da sua apresentação e do que a gente vem sempre conversando, né? Eu acho que isso acabou assim inspirando mesmo ele. Eu acho que você sabe até quem é, que eu acho que ele já fez contato com você. E eu acho que vai ficar um trabalho bem legal, assim, para a graduação, mas um trabalho já praticamente encaminhado para o mestrado, sabe? É isso. Agora eu vou passar a bola para você, Leandro. Por favor. Obrigada mais uma vez, tá? Ah, eu que agradeço. Sempre muito legal poder participar dos eventos que a Priscila tá organizando. É uma parceria, né, Priscila, que vem se consolidando cada vez mais. É muito gostoso estar sempre presente aqui, podendo conversar um pouquinho. Eu sempre falo isso, né? Mas assim, na maioria das vezes que eu falo, às vezes as coisas não acontecem, mas assim, eu queria de fato que a gente fizesse uma roda de conversa mesmo, né? Assim, eu vou colocando algumas coisas, alguns pontos, mas queria que vocês pudessem interromper, sim, se sentirem à vontade, né? Questionarem, colocarem os pontos de vista, para a gente ir conversando mesmo. Mas assim, antes de mais nada, agradecer demais, né, novamente, pela oportunidade de estar falando aqui, sempre, né, exaltando um espaço, né, dessa categoria, né, onde a gente tem aqui duas áreas que me são muito caras, que é a educação e a arquivologia. Então, todas as vezes que a gente puder ter um espaço de discussão, de divulgação de trabalhos, é sempre muito importante
importante, né? Poder participar. O que eu faço, a minha ideia aqui hoje é apresentar muito rapidamente, né, um site que a gente desenvolveu lá na casa de Rui Barbosa, em 2015, ele já está disponível desde 2015, e depois especificamente tratar da questão dos jogos, né? Antes de mais nada, eu vou tentar aqui, apesar de ter participado de várias rodas de conversa e live, eu ainda tenho alguma dificuldade nesse compartilhamento aqui. Mas eu vou tentar mostrar rapidamente para vocês o site e vou pontuando algumas coisas, e depois eu volto para... Peraí. Não é isso. Tá. Se fosse no joguinho aqui, eu já estava eliminado do jogo, né? Pela falta de habilidade. Eu acho que agora vai. Tá todo mundo vendo? Sim, sim. Sim. Agora eu consigo mostrar o site para vocês, né? Então é isso. Então esse aqui é o projeto que a gente desenvolveu lá na Casa Ruim em 2015. Ele chama Escravidão, Abolição e Pós-Abolição. Ele é um sítio temático, né? Que trata dessas três temáticas aqui que dão nome ao site. E ele apresenta uma série de referências, documentos digitalizados, links para sítios correlatos, enfim, tudo que trate dessas temáticas. Obviamente, o material que está disponível aqui, né, digitalizado, faz parte do acervo que a gente tem lá no Serviço de Arquivo Histórico Institucional da Fundação Casa de Rui Barbosa. Então, é fruto de todo um trabalho de pesquisa que a gente desenvolveu lá. Fizemos uma coletânea dos documentos que tinham a ver com essas três temáticas e documentos que estavam aptos a passar por um processo de digitalização para poder integrarem o site. Ele é composto aqui por 8 áreas, né? Essa a área principal, que a gente chama de home, né? Onde a gente apresenta rapidamente o site, né? Uma segunda área que acho bem interessante, foi um trabalho muito, muito bacana, feito pela Priscila, que trabalha lá com a gente, lá no arquivo, que é um ambiente de exposições. Existem hoje, atualmente, 3 exposições disponíveis, né, 3 catálogos digitais das exposições disponíveis, das quais 2 delas foram realizadas primeiramente presencialmente lá na Casa Rui, né, e o registro da escravidão na vida privada, volume 2, somente existiu no caráter digital. Então, assim, são 3 catálogos que a gente tem, né, e eu vou explorar aqui muito rapidamente, não vou ficar me detendo muito neles, qualquer um de vocês depois pode entrar lá no site e ficar explorando melhor, mas foi feito um registro, né, um catálogo digital, com os documentos, disponibilizando os documentos que foram utilizados naquela amostra. O que acontece aqui é um sumário, né, onde você pode optar por navegar de acordo com a ordem que foi dada pelo curador da exposição, né, ou individualmente no documento que te mais interessa, de que te mais chama atenção. Então, você pode optar por clicar aqui, né, e ir diretamente para um determinado documento, que está sucintamente descrito aqui ao lado, ou então você ir seguindo o catálogo, né, de acordo com a curadoria de quem preparou a exposição. Então, a gente tem vários documentos, né, com as suas anotações, né, uma legenda aqui básica, e muito legal esse efeito de passar a página, né, de catálogo, de revista,
Mas também uma outra coisa que acho legal dizer, vamos ver se eu vou achar aqui, é que você pode, não era bem isso que eu queria não, mas o fato é que você consegue ver o documento num tamanho bacana, e você pode, inclusive, fazer o download, né, do documento em baixa resolução a partir do site. O que eu queria dizer para você, queria mostrar para vocês, aqui achei um, é que, para além do documento digitalizado, alguns deles possuem a transcrição paleográfica ao lado, né? Alguns documentos trazem consigo uma dificuldade muito grande de leitura, e aí, para facilitar o nosso usuário, a gente, para além do documento, a gente já disponibilizou a leitura paleográfica do documento. Então, essa é uma das áreas que a gente tem lá, que é as discussões. É bem bacana, ficou bem bonito assim, esse trabalho, consultando os catálogos que estão disponíveis. Eu vou pular aqui e vou para a estante digital, que é onde também a gente conseguiu concentrar todo o material arquivístico e bibliográfico que foi utilizado no site, né? A gente tem aqui alguns livros, né, que foram publicados lá pela Casa Rui, né, que tratam dessas questões, né? E, além disso, a gente organizou a nossa documentação de acordo com alguns temas. A gente tem aqui um dossiê, por exemplo, sobre compra e venda de escravos. Então, tudo que a gente tinha lá no acervo, a gente colocou aqui disponível para download a partir do documento digitalizado. Então, eu tenho aqui uma compra e venda de escravos em Campinas, né? Então, para quem nunca tinha se deparado, né, como é que se formalizava a compra ou venda de um escravo, está aqui um documento que tinha essa função na época, né? Então, é bem legal ficar aqui também na estante digital, se deliciando com o que a gente tinha, o que a gente tem, né, de acervo lá na Casa Rui, sobre vários aspectos relacionados à questão da escravidão, da abolição e do pós-abolição. Para esse projeto, além da estante digital e do ambiente de exposições, foi realizado também um trabalho de leitura dos documentos, né, e de seleção de algumas expressões que eram encontradas nesse documento, mas que não são de tanto conhecimento do público em geral, né? E aí a gente chamou isso de um vocabulário controlado. Então, a gente selecionou várias expressões, várias palavras que apareciam, e foi trazendo algumas definições sucintas de cada uma dessas palavras e as relações que elas poderiam ter. Então, só para dar um exemplo, eu vou clicar aqui, vou tentar aumentar para ver se fica mais visível, né? Abolicionismo. Então, tem aqui uma rápida definição do que foi o abolicionismo, né? E expressões e palavras que estão relacionadas com esse movimento, né? Então, são vários termos, várias expressões que a gente selecionou. É um trabalho bem legal também, tá separado por ordem alfabética, é bem interessante, vale a pena uma lida. Também tem esse efeito, né, de revista, de catálogo. Então, os documentos que aparecem aí, se você tiver alguma dúvida sobre alguma expressão, é só procurar aqui no vocabulário controlado que você consegue entender um pouco mais do que se está falando no documento. Para além do vocabulário controlado, a gente tem também aqui uma área que a gente chamou de sítios correlatos, né, onde a gente pegou links, né, de várias instituições espalhadas pelo país, e as separou aqui de acordo com a natureza dos seus acervos, né? Então, a gente tem aqui alguns arquivos, né, que tratam dessas questões, né, que possuem relações com esse tema com esses temas que são abordados no sítio, bibliotecas, instituições existentes no país, museus que tratam,
A gente tem alguns projetos aqui, não só nacionais, mas também de fora do país, que são bem interessantes. Eu chamo a atenção aqui para o The Transatlantic Slave Trade Database, né, que foi inclusive um dos motivadores para que a gente também pudesse fazer um site com essa temática, né? Aqui algumas outras possibilidades de acesso a projetos e instituições que tratam dessa questão da escravidão, da abolição e pós-abolição. Por fim, a gente tem uma área de quem somos, e aqui está disponível o nome de todo mundo que participou. Gosto sempre de dar o crédito merecido para o pessoal da PUC-Rio, do Lambda, que é um laboratório, né, muito já acostumado com desenvolvimento de sítios, né, de jogos, enfim. Eles foram muito importantes para que esse projeto pudesse sair do papel, né? Mas aqui está o nome de toda a equipe que participou do projeto, né? E, por fim, uma área aqui de contato, né? Onde a gente pode receber críticas, sugestões. Outro dia foi até curioso que a gente recebeu um e-mail dizendo: fui usar o joguinho lá na minha aula e tinha um jogo lá que estava com um determinado problema. Então, assim, até reclamações, né, podem ser feitas aqui por esse canal também. Mas é muito importante para a gente esse feedback, né, que o público que utiliza o site ele dá, né, seja por meio de elogios, seja por meio de crítica, de reclamação. É só usar aqui o e-mail ou o telefone. O telefone atualmente nem é tanto efetivo, porque a maior parte do pessoal tá em casa, né? Mas o e-mail a gente continua recebendo todo esse feedback, que é bastante importante para a gente lá. E eu deixei por último o ambiente de jogos, né? Porque eu tenho um carinho especial por esse ambiente, já que foi, de todos esses ambientes dos jogos, foi aquele que eu mais me dediquei, assim, a ajudar a construir, né, na concepção do que seria esse ambiente de jogos. A gente tinha lá na Casa Rui, né, muito a necessidade, né, de diversificar o nosso público-alvo. O que acontece? A gente tem nos estúdios de usuários da Casa Rui, né, um perfil muito bem consolidado de acadêmicos, né, normalmente de mestrado e doutorado, que frequenta a Casa Rui para fazer consulta aos documentos que estão disponíveis lá. E a gente tinha a ideia lá no arquivo de tentar ampliar esse público, né, de diversificar o perfil desse público. E aí, quando apareceu a oportunidade de fazer o site, é claro que uma boa parte dessas áreas que tem aqui, elas já atendiam a esse público consolidado do Serviço de Arquivo Histórico Institucional da Casa Rui, mas a gente viu também no site a possibilidade de criar um produto diferente que pudesse tentar chamar a atenção de um público mais jovem, de um público não tão usual dos arquivos, né? E aí eu estou falando de arquivos, mas também estou falando da instituição, né? E aí, o que acontece? A gente pensou, né, obviamente, e quando se fala em população mais nova, né, a gente teve a ideia, né, de tentar atrair esse público, de tentar construir um perfil mais diversificado desse público a partir de jogos online. Assim, jogo é sempre uma coisa muito cara, né? Então, dentro do orçamento que a gente tinha na época, na ocasião, a gente escolheu aqui 4 modalidades que cabiam dentro do orçamento e que a gente julgava que eram modalidades interessantes, né, e que podiam trazer um resultado bacana, né? Atualmente, né, a gente tem 4 modalidades de jogos, conforme eu já disse, cada uma delas tem 15 exemplares de jogos. A gente não disponibiliza os 15 de cada uma das modalidades ao mesmo tempo, a gente faz um rodízio mensal
Então, normalmente vão ter ali 3 ou 4 jogos habilitados, para justamente dar essa coisa de que tem sempre conteúdo novo, né, dentro dessa área educativa. A gente tem certeza, né, e essa certeza ela se deu por 2 caminhos diferentes, né, de que esse é um tipo de produto que agrada essa galera mais jovem, né? Primeiro, a minha experiência e da experiência de outros integrantes da equipe, né, enquanto professores, de que sempre que se aliava, né, o conteúdo, né, escolar com uma abordagem mais lúdica, os resultados eram sempre melhores, né? A gente tinha um feedback muito melhor dos nossos alunos. E depois, posteriormente, eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente, depois, em 2016, um ano depois já funcionando, né, o módulo, eu desenvolvi uma pesquisa em nível de mestrado que tratava justamente desse projeto, né, desse módulo de jogos, e os resultados foram bem interessantes também. Mas antes de passar para essa parte da minha exposição... Leandro, Oi? tem uma pergunta aqui da Maria Elisa. Qual era o seu orçamento na época para os jogos? Vou voltar aqui, então. Olha, eu não vou saber responder essa pergunta exatamente, porque na época, toda a parte, assim, eu acho que é melhor contextualizar primeiro, né? No serviço público, tudo que se vai tentar fazer dentro do serviço público, ele passa por um processo administrativo, né? Então, acho que isso é importante de pontuar, porque todo esse trâmite administrativo, né, burocrático administrativo, ficou a cargo da pessoa que era chefe da instituição na época, né, que era a doutora Lúcia Maria Veloso. Então, assim, essa parte de grana, de quanto que foi, de quanto que tinha, de quanto que estava disponível para cada uma das etapas do projeto, eu não sei precisar em termos de valor. O que eu posso trazer enquanto informação é que essa grana não veio do orçamento da Fundação Casa de Rui Barbosa, né? Mas ela foi uma emenda parlamentar, né? Então, aquele dinheiro que o parlamentar lá tem disponível, né? E ele utiliza dentro daquilo que ele julga que é importante. Então, assim, foi um baita de um presente, né? Que a gente ganhou lá, e a gente conseguiu tirar isso do chão num tempo muito, muito, muito interessante, rápido, para poder fazer jus a essa verba que tinha entrado lá, né? Mas, assim, o dinheiro ele foi para o projeto como um todo, tá? Ele não foi só para a questão dos jogos. Todo o projeto, todo esse site, né? Contratação do Lambda, digitalização de documentos, tudo isso fazia parte do projeto. Agora, em termos de valores, eu realmente não sei precisar, não, quanto é que a gente tinha disponível na época. Eu vi que tem uma outra também, né, Luísa? Leandro, eu sugeria até o seguinte, era a Valéria a pergunta. Eu ia sugerir, assim, que você terminasse a apresentação para a gente não perder o fio da meada, né? Porque tem toda uma sequência, né? E aí, no final, que a gente disse para as perguntas. Aí já tem essa pergunta da Valéria, que a gente deixe para o final, que eu acho que é melhor, para não perder o raciocínio, entendeu? Do que você vem apresentando. Tá bom? Acho que é melhor, não é? Então tá bom, vamos lá. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para mostrar os joguinhos aqui, então. Vocês conseguem ver, né? Sim. Então, aí eu vou mostrar o primeiro aqui, a primeira modalidade que a gente desenvolveu lá, que não é novidade para ninguém, é um jogo de caça-palavras, mas a novidade aqui é que a gente faz o caça-palavras a partir de documentos textuais existentes lá no arquivo, né? Então, inicialmente tem aqui um resuminho do que é o documento, né? A gente tem um trecho do documento aqui, algumas palavras que vocês vão perceber que estão sombreadas em verde, né? E são justamente essas palavras que vocês precisam encontrar no diagrama ao lado. É claro que só aparece, né, quando eu venho aqui e clico em iniciar o jogo. Então, o diagrama, né, se materializa aqui do lado, e aí passo a ter a obrigação, né,
o objetivo de achar as palavras que estão sombreadas no diagrama. Aqui embaixo eu tenho um cronômetro, né, de 15 minutos correndo, né, e eu tenho os minutos, e o quanto mais rápido eu conseguir descobrir as palavras, mais hábil eu sou nesse jogo. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns efeitos que a gente tem, né? Vou começar aqui pelo efeito da lupa, né? Porque se em alguns momentos a letra estiver demasiado pequena para aquele que está olhando o documento, ele pode utilizar o recurso da lupa, né? E ela vai ampliar alguns trechos do documento disponibilizado, né? Vou tentar achar aqui uma palavrinha para vocês verem como é que ela fica. Ó, achei educação. Quando eu acho que está correto, ele faz esse barulhinho legal aí de que eu acertei, né? Mas quando eu não acho e erro, ele me dá um aviso de que está errado. Todas as palavras que eu acho, elas vão ganhar cores diferentes. E se eu sair desse jogo e abrir o mesmo jogo, as disposições das palavras a serem encontradas dentro do diagrama, elas são alteradas, né? Então, assim, mesmo que eu tenha uma memória fotográfica muito boa, né? Se eu sair desse jogo, eu não vou encontrar mais educação nessa posição aqui. Ela vai ganhar uma outra posição dentro do jogo. O que a gente consegue com esse tipo de jogo com os jovens, né? A gente consegue estimular que o jovem consiga perceber, a partir dos documentos arquivísticos, né, alterações, por exemplo, na grafia das palavras. Aqui, omitir, olha como era escrito, né, com 2 M's e 2 T's. Hoje, omitir tem uma grafia completamente diferente. Eu já achei, inclusive, omitir aqui. Enfim, então, assim, é uma coisa que é interessante. Ou mesmo que o jovem se sinta provocado a descobrir o significado de alguma palavra que ele não conhece, né? Tem um outro efeito que eu não vou mostrar para vocês, porque a gente precisaria levar aqui 12 minutos para conseguir atingi-lo, que é o seguinte: quando está faltando alguns segundos para o cronômetro zerar, ele começa que vai dar problema, já tem um barulho de bom, porque você não conseguiu terminar, atingir o resultado todo dele. Então, esse aqui é a primeira modalidade que a gente tem de jogos, né? Eu vou desistir aqui. Quando eu desisto, ele me dá, inclusive, o gabarito. Ó. Ele me diz onde é que está todas as palavras que precisavam ser encontradas no documento. E vou passar para um próximo jogo. Escolhi aqui o jogo da memória, que também não é um jogo desconhecido da maioria de vocês. E ele se dá da seguinte maneira: a gente inicia aqui, temos 10 segundos para tentar memorizar alguns pares, né? E depois vai sumir tudo de novo. Vamos ver se eu sou... Estava falando aqui, mas estava atento a alguns. Enfim, quando você consegue achar todos os pares, você ganha. E aqui o tempo é menor, né, do que do caça-palavra. Você tem cerca de 5 minutos para tentar resolver a questão toda. Uma coisa que eu acho bacana e que a gente se preocupou em fazer, né, é que na hora do jogo aqui você não está muito interessado, você quer encontrar todos os pares. Mas uma vez que depois que você encontre, existe a possibilidade de você clicar na imagem, né, para entender melhor do que significa essa imagem. Isso é interessante porque muitas vezes o que vai aparecer aqui são figuras de personalidades da época, alguns documentos textuais, enfim, e aí você consegue entender melhor o que são esses documentos que fazem parte do jogo, né? É uma outra forma da gente colocar o jovem em contato com esse documento. Vou passar aqui para o quiz. O quiz ele tem uma dinâmica um pouco diferente, porque eu posso ficar o tempo que eu quiser olhando
olhando aqui para a imagem, para o documento que é selecionado, né? E a partir do momento em que eu clico em iniciar o jogo, vocês vão perceber que esse documento some e começam a aparecer várias perguntas relacionadas àquele documento que eu estava olhando lá. Eu não vou responder aqui pensando muito, mas eu quero que vocês tenham a noção do que acontece ao final de 5 perguntas, né? Então, respondi 5 perguntas aqui, sem ler direito, e aí, com esse tipo de atenção que eu dei para o documento, eu acertei uma pergunta só, das 5 possíveis, né? E aqui eu acertei foi justamente a última, né? Todas as outras, elas vêm com a palavra correta, né? Com a alternativa correta, né? Que deveria ter sido marcada. Então, assim, meu desempenho foi muito ruim, né? Mas só para vocês terem uma ideia, do quanto de como é que funciona o jogo. Se eu quiser, depois eu, inclusive, posso ver as respostas, né, e conferir olhando o documento ao lado ao final. E, por fim, eita, não está habilitado nenhum jogo, mas eu vou resolver isso aqui rapidinho. Vocês estão vendo aí um ambiente que é um ambiente voltado para administrador, né? Que é o de habilitação dos jogos, né? Isso foi uma coisa interessante do projeto também. Eu vou botar hoje para expirar amanhã. Depois que eu salvar aqui, ele vai estar disponível lá para a gente poder jogar. Olha aqui. Esse aqui, eu tenho à esquerda aqui um trecho de um documento, que eu posso ver na íntegra, inclusive, né, se eu quiser. Eu tenho aqui, de novo, o recurso da lupa, né, para tentar me fazer enxergar melhor o que está muito apagado ou o que está escrito muito pequeno. E aí eu preciso transcrever aqui, né, o que está colocado no documento. E, ao terminar a transcrição, eu verifico porque vai ser dado o gabarito. Tá? Então, assim, o que eu tiver feito de certo vai estar em verde ali na verificação, e o que eu tiver feito de errado vai aparecer de vermelho. Uma outra coisa interessante para falar aqui do jogo de transcrição paleográfica é que existe uma outra forma desse jogo que aparece aqui no site também. Aqui a gente tem um diagrama livre para que a gente possa fazer a transcrição, né? Mas existe também um jogo, né, uma modalidade de jogo onde a gente tem o documento com 3 alternativas possíveis de transcrição. E aí o jogador vem e marca aquela que ele acha que é a mais correta, né? Então, assim, a gente tem aí 4 modalidades. Essas modalidades de jogos, elas permitem uma série de coisas, né, como desenvolvimento da capacidade de concentração, memória fotográfica, questão da associação, né, o reconhecimento de figuras históricas importantes ligadas a todo o processo de escravidão, abolição e pós-abolição. Enfim, a gente tem toda uma possibilidade, né, de, a partir do documento arquivístico, de fazer com que o aprender esteja vinculado ao mesmo tempo, né, à questão do conhecimento, mas também numa perspectiva de lúdica, né, de diversão. Esse módulo de jogos que eu estou mostrando para vocês, e aí agora eu vou sair aqui para poder ficar olhando para vocês, né? Esse módulo de jogos que eu mostrei para vocês, eles transformou no meu objeto de pesquisa no mestrado, né? Qual era a ideia? A ideia era, olha, a gente teve uma ideia, a gente executou essa ideia, né? Essa ideia está disponível ao público. Agora a gente quer saber se essa ideia ela está aprovada, né, para aquele público-alvo que a gente estava querendo atingir, né? E mais do que isso, né? Mais do que estar aprovado ou não, assim, existe alguma coisa que a gente precisa ainda fazer
para que esse ambiente educativo ele esteja cada vez mais atrativo para essa faixa etária que a gente está querendo atingir. Então, a ideia da pesquisa era justamente isso, né? Tudo isso dentro de uma conjuntura, de uma ação, né, voltada para a educação patrimonial com o uso do patrimônio arquivístico. E assim, os resultados que a gente obteve a partir daí foram resultados bem significativos e importantes, né? Por exemplo, a gente tem o quiz como o jogo mais visitado do site. Eu fiz algumas entrevistas e submeti ao meu público-alvo, né, um questionário depois deles terem feito uso dos jogos. A maior parte dos usuários concordou que o design dos jogos era atrativo. E aí, quando eu estou falando de design, eu estou falando do uso de cores, né, da disposição de cada uma das partes do jogo na tela, né, uma série de aspectos que estão relacionados com como o jogo se apresenta. Né? A maioria deles disse que foi uma coisa bacana, que estava legal, que estava com design atrativo, as cores foram bem escolhidas, estava uma coisa divertida. Uma boa parte desses alunos, eles também disseram que tiveram uma boa expectativa de aprendizagem e de favorecimento do conhecimento enquanto jogavam, né? O que foi muito importante para a gente, porque a gente não estava preocupado ali só com a questão da diversão, mas a gente queria também que, para além da diversão, pudesse ter alguma possibilidade de aprendizagem com a utilização daqueles jogos, né? Eles pontuaram para a gente, por exemplo, que os jogos têm níveis de dificuldades adequados, o que é interessante porque um jogo muito fácil, ele é abandonado também muito fácil. E um jogo muito difícil, né, ele acaba também sendo abandonado muito rápido, porque a pessoa não consegue, né, se sentir evoluindo dentro daquele jogo, desenvolvendo as suas potencialidades. Então, assim, a gente conseguiu, de acordo com o nosso público-alvo, atingir um nível ali onde os jogos não eram nem tão simples, mas também não eram inatingíveis, né? O que para a gente foi um ponto positivo. Uma outra coisa legal é que a gente escolheu 4 tipos de jogos, né, onde a gente favoreceu o sentimento de colaboração. O que acontecia muito nas oficinas? Ao invés de jogar contra alguém, eles se ajudavam, né? Então, os jogos, eles estimulam esse tipo de jogo, né? Eles estimulam a colaboração entre os jovens, né? Então, eu já consegui achar essa palavra, mas a outra está aqui, enfim, né? Eles se ajudavam na tentativa de resolver os desafios que estão colocados ali nos jogos. Mas, por outro lado, a gente identificou alguns dos pontos negativos, né? Por exemplo, a gente teve uma taxa de rejeição muito elevada para os dispositivos móveis, ou seja, esse site, quando ele foi pensado, a gente não levou em consideração, né, que cada vez mais as pessoas têm usado tablets e smartphones para não só para acessar a internet, mas também para jogar. Né? E aí esse site ele não funciona muito bem nesse tipo de dispositivo. Isso foi uma coisa que a gente, na ocasião, a gente não, até por falta de experiência com o assunto, a gente não conseguiu antecipar. Mas foi sinalizado pelo nosso público-alvo que isso era algo que precisava ser melhorado. Além disso, eles disseram que esses tipos de jogos eles são legais, mas eles têm uma limitação de diversão, né? Ou seja, não é o tipo de jogo que a pessoa vai ficar ali passando 2, 3 horas ou virando a noite jogando, né? Coisa que acontece com vários outros tipos de jogos. Eu sei porque eu tenho um filho de 12 anos e se eu deixar ele não dorme, né? Ele está lá com o celular na mão no dia seguinte de manhã ainda jogando. Mas esse eu tenho certeza, e aí eu tenho que concordar que não é um tipo de jogo que ele ficaria jogando desse tipo, né, com esse tempo todo. Então, isso foi importante para a gente, né? E pontuaram para a gente também uma questão de imersão limitada. Tem aquele jogo que, quando é muito bom, você esquece de tudo que está acontecendo ao seu redor.
né? E eles disseram para a gente que esses jogos são legais, mas que, assim, que eles também não são esse tipo de jogo que prendem completamente a atenção quando a pessoa está jogando. Ela vai jogar ali, vai se divertir um pouquinho, mas daqui a pouquinho ela já está dando atenção para o que o colega do lado está falando, com quem brincou lá do outro lado, enfim. Então, assim, acho que a gente acertou muito, né? Mas a gente tem questões que a gente precisa resolver ali na nossa proposta. A principal delas é que a gente precisa investir em jogos que tenham narrativas atrativas, com sentimento de superação de fases e microdesafios, né? E que apresentem personagens com identidade visual mais próxima dos jogos, né? São algumas características dos jogos hoje que fazem mais sucesso com a garotada. Então, isso é algo que a gente já tem em mente e que a gente já tentou resolver, mas aí a gente não teve a sorte que tivemos lá em 2015 de ter uma emenda parlamentar que pudesse dar grana para a gente. E, atualmente, a Casa Rui, mas não especificamente a Casa Rui, mas o Serviço Público Federal de uma maneira geral, as instituições têm perdido orçamento por conta de uma questão problemática da economia hoje em dia, e aí, assim, na verdade, o que tem sobrado para as instituições hoje em dia só a grana do custeio das instituições e muito pouco para investimento em novos projetos, né? Então, assim, a gente tem em mente, a gente já chegou a fazer proposta para participar de editais, não conseguimos, com o Nacional de Cultura, né? A gente buscou captar grana para tentar resolver essas questões que ficaram mais evidentes para a gente, mas a gente não conseguiu ir adiante. Agora, por outro lado, isso não significa que a gente parou o nosso projeto lá de estímulo ou de criação de uma área de educação patrimonial lá nesse site, né? A gente deu uma pausazinha na questão dos jogos, né, por conta dessa coisa da grana, e a gente optou agora por uma perspectiva, por atividades um pouco mais tradicionais, mais voltadas para essa relação de professor e aluno em sala de aula, né? A gente já apresentou essa iniciativa no último simpósio de Arquivo e Educação, promovido lá pelo pessoal da Unicamp, né? Mas essa iniciativa ainda não está disponível lá no site. O que a gente fez? A gente pegou os nossos documentos e começou a propor planos de aula em cima deles, né? Que aí é uma coisa mais tradicional, né, no campo da educação, mas que de maneira contribui, né, para que o documento arquivístico esteja em contato com a população mais jovem, nesse caso aí, uma perspectiva de educação escolar, né, não tão lúdica quanto aquela experiência que o jogo propicia. Então, assim, de modo geral, esse é o projeto. A gente conseguiu, a gente é muito satisfeito com os resultados que a gente conseguiu, mas é também ciente daquilo que a gente precisa melhorar, né, em termos de utilização dos jogos para esses fins que a gente se propõe, né, para aliar a diversão com a construção do conhecimento, seja lá em qual esfera do conhecimento a gente esteja tratando. Fico, então, à disposição de vocês para a gente conversar, então, depois dessa breve exposição. Leandro, querido, obrigada. Eu já vi várias vezes esses jogos, mas eu não me canso de ver. Eu acho tão legal esse quiz, então, eu acho fantástico. E é muito bom a gente ver, né, propostas como essa que você apresenta, assim, trabalhando a questão do arquivo e educação, mais por meio do lúdico, porque eu acho que a gente tem que fazer de tudo para tornar a aprendizagem prazerosa, né? E é uma possibilidade do professor, ele pode utilizar dentro da escola mesmo, da própria sala de aula, não precisa sair e ir para o arquivo para ter um contato mais direto com o documento, porque a gente sabe das dificuldades também para a saída ao arquivo, né? Mas, enfim, o arquivo, de certa forma, né, por meio do lúdico, do jogo, ele está presente lá e tem como o professor trabalhar, principalmente, nesse caso, o conteúdo da história, né? Assim como tantos outros que eu acho que podem vir a surgir também, né? As pessoas que queiram se dedicar, entendam dessa parte de TI, como o Marcelo, que eu falei, Marcelo está aqui, está assistindo, falou que chegou atrasado, mas está aqui. Acho que vale a pena
investir, né? Não só para a história, mas para outras disciplinas, outros conteúdos também, né? Porque a gente tem arquivo aí para tudo, não é verdade? Então, eu acho que tem como. E o que você falou, porque a gente não tinha pensado ainda a questão do uso do celular, né, dos dispositivos e tal, e aí foram chegando alguns feedbacks depois, mas eu acho que o mais importante vocês fizeram, que vocês deram um pontapé, assim, né, real, né, e aí é sempre assim, quando a gente faz alguma coisa, as sugestões, as contribuições vêm depois, então assim, não vai ser, dificilmente é perfeito, né, tudo lindo, maravilhoso, mas o trabalho é um trabalho muito bonito, é uma grande contribuição, eu acho que isso que é o ponto positivo, né, e a partir do que vocês estão fazendo, estão fazendo, eu acho que fica assim, tipo um legado sobre a importância, né, sobre essa contribuição e que outras pessoas podem também se debruçar em estudos como esse, né, podem se inspirar. Eu acho que é bem bacana ver isso em prática, é uma inspiração, ainda mais para quem tem facilidade com essa parte de TI e tudo, porque a gente sabe que não é só ter a ideia, né, precisa de alguém ali para colocar isso em prática, não é verdade? E é muito legal, é muito inspirador. Então, agora eu quero te agradecer mais uma vez por isso, por essa possibilidade, por estar aqui nesse espaço com a gente, né, trocando a sua experiência. E eu vou abrir para as perguntas, porque eu vi que tem algumas perguntas. Lu, você pode perguntar aí, Lê, por favor? Posso sim. Ó, a Valéria perguntou se vocês possuem alguma estatística de utilização do site. Então, a gente usa o Google Analytics, eu não sei se a Valéria conhece, mas a gente associou o nosso site ao Google Analytics, e o Google Analytics é uma enormidade de estatística. Para quem gosta de estatística, assim, faça isso como se você tem um site, porque ele te dá, assim, uma série de informações que são muito interessantes. Eu usei uma boa parte delas na minha dissertação, mas eu usei ali os 18 primeiros meses de funcionamento do site, né? Então, deu para ter uma noção muito boa do que é esse site, né? Quais eram as plataformas que eram mais bem atendidas, os dispositivos, enfim, eles deixam você saber de onde é que partem a maior parte dos acessos, se é a partir de rede social, se é a partir do seu próprio dispositivo, enfim, tem uma série de coisas, né? Quais são os países que mais acessam, enfim, o que você pensar em termos de estatística, o Google Analytics ele é capaz de te propiciar. Você ainda tem a possibilidade de escolher quais são os períodos que você quer sobre quais períodos você quer as informações. Então, eu posso emitir relatórios, por exemplo, desde o primeiro dia de funcionamento do site até hoje, né? E saber como é que vem sendo mensalmente os acessos, quem é que retorna, quem é que vai lá uma vez só por curiosidade, quem é fiel ao teu site, enfim. O Google Analytics é uma plataforma bem interessante para quem tem esse tipo de produto, né, e quer obter informações sobre o costume, o uso que as pessoas fazem desse produto. Beleza. A Luana perguntou se qualquer pessoa tem acesso aos jogos. Eu acho que terminou mostrando. Tem sim. Né? A Luísa fez a boa... Você botou aqui, não botou, Luísa? Eu vi. Coloquei. Fez a boa ação de colocar o link ali. Então, assim, é só acessar o link, ir lá na aba de jogos e se divertir. A outra pergunta é da Cleide sobre se houve algum tipo de divulgação junto às escolas públicas. Então, tá aí uma outra coisa que a gente chegou a começar a fazer, assim, para quem não sabe, a Casa Rui está situada ali em Botafogo, né, no bairro de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. A gente começou a fazer um levantamento das escolas mais próximas, públicas, de preferência, para tentar uma primeira conversa com essas escolas. Eu não sei quantos aqui conhecem, por exemplo, o Museu Histórico Nacional, mas eles têm lá eles tinham, né, não sei se ainda tem, um programa muito forte de toda vez que tem uma exposição nova chegando no circuito, eles fazem um evento direto com o professor, né, porque o professor é entendido ali como um multiplicador, e a gente tinha uma ideia muito similar de fazer isso.
mas acabou que a gente não conseguiu levar adiante, porque a nossa, assim, um dos motivos é porque a nossa equipe é muito, muito pequena, né? Então, assim, para além, não existe uma equipe lá que seja exclusiva para trabalhar com educação patrimonial, por exemplo, né? A gente tem que, além disso, tem que dar conta de uma série de outros afazeres fazeres arquivísticos, né, do setor. Então, a gente tem isso em mente, né? Depois a pandemia enfraqueceu ainda mais, mas a gente tem essa noção de que é preciso fazer essa ponte, né, sobretudo com as escolas do entorno ali, né? Pelo menos numa fase inicial. Beleza. Outra pergunta é da Maria Elisa. A Fundação Casa de Rui Barbosa vai ter que migrar o site para o padrão gov.br, né? O que está acontecendo agora no Executivo Federal, todos os sites estão migrando. E ela pergunta se os jogos são compatíveis. Olha, tá aí uma coisa que a gente precisa ver direito, eu não sei dizer não. É uma coisa que eu acho que a gente precisa ver, inclusive, com o pessoal do Lambda, né? Que foi o pessoal que ajudou na programação lá do site. Mas é uma questão que a gente vai ter que enfrentar de uma maneira não muito demorada, né? Com uma certa urgência. Mas assim que eu tiver uma posição mais clara do ponto de vista técnico e tal, a gente pode informar. O Marcelo pergunta se tem algum feedback de professores relatando o uso em sala de aula. Tem, eu cheguei a mencionar aqui rapidamente, né? Teve uma vez que a gente recebeu um e-mail lá de um professor reclamando que tinham jogos que não estavam aparecendo direito, estavam com algum problema lá, porque ele tentou usar na aula dele e não deu certo. Mas a gente já recebeu também, por exemplo, por outro lado, elogios, né? Porque, usei na sala, foi bacana, chamou atenção, prendeu a atenção dos alunos, enfim. Isso é uma coisa que eu, por conta da minha experiência como professor, eu costumo dizer, é que hoje em dia é muita covardia se você não conseguir arrumar um jeito de chamar a atenção do teu aluno, né? Isso aqui é uma concorrência muito desleal, né? Não dá para competir com o celular. Então, tentar dar uma aula hoje sem utilizar esse tipo de ferramenta, seja smartphone ou seja um computador com um jogo, é uma tarefa cada vez mais difícil, né? Então, eu acho que a gente conseguiu ajudar alguns professores aí em alguns momentos da vida profissional deles, sim. A outra pergunta é da Maria Elisa, ela pergunta se tem algum formulário específico de avaliação para professores. Não, então, quando eu fui fazer quando eu estava no meio da coleta de dados lá para minha pesquisa, o que eu fiz foi um questionário voltado para o público-alvo, né? A intenção nossa ali naquele momento era entender se o que a gente estava propondo, né, dentro daquele projeto, atingia os anseios, aquilo que o jovem, que era a nossa preocupação, que era o nosso público-alvo, se os anseios, se o que eles acham bacana estava sendo atingido. Então, assim, existe um questionário voltado para esse público-alvo, né? Mas a gente não fez nada depois voltado para o professor, né? De saber como é que o professor se utiliza disso, quais são as sugestões que o professor poderia vir a dar. Eu acho que isso seria um segundo momento e seria uma coisa que viria junto com essa tentativa nossa de divulgar, né, o produto nas escolas que estão ali no entorno da Casa Rui. Mas a gente não chegou nesse ponto aí, não. A outra pergunta é se os jogos têm tema escravidão e abolição ou trabalha também com temas da história. Com temas do quê? Desculpa. Os temas da história. Então, assim, os jogos têm o tema escravidão e abolição ou trabalha com outros temas da história? Não, então, o site é um site temático, né? Ele trata da escravidão, abolição e pós-abolição. Então, todo jogo ali ele é motivado a partir de um documento selecionado dentro desse site com essa temática, né? Então, é claro que, eventualmente, são temáticas que perpassam uma série de outras questões que aconteciam no período, né? Mas a maior parte dos documentos, eles tratam basicamente disso, e a gente, dentro dos documentos, a gente selecionava, inclusive, qual era a parte do documento que tratava mais diretamente sobre as temáticas que fazem parte do sítio.
A outra pergunta é do Gutenberg também. Ele perguntou o seguinte, que ele tentou fazer o acesso pelo link da Casa de Rui e não conseguiu, né? Tá mais complicado para chegar. O link que eu dei direto foi mais fácil. Então, qual é o método que vocês utilizam para atrair os novos usuários / jogadores? Olha, de início, eu posso até botar de novo aqui. Esse aqui que é o site. Ó. Disponibilizei de novo. Mas quando a gente vai pelo site oficial da Casa de Rui Barbosa, ele está dentro de um subtópico no que não está claro. É isso aí que ele está querendo saber, assim, como é que... Um caminho mais fácil, Leandro. Mais fácil para chegar. O mais eu acho muito bem. Dificulta muito. Quando você abre o site, você não encontra, assim, entendeu? Muito bem. Essa é uma das questões que eu converso muito também com alguns alunos do grupo, inclusive, quando a instituição tem ações educativas, né, Luísa? A gente já conversou sobre isso também, mas essas ações, elas não estão, assim, claras no site. O aluno, muitas vezes, o usuário, na verdade, ele não tem acesso porque isso não está claro, ele não sabe, muitas vezes, como chegar. Então, essa clareza para a gente, né, um caminho mais fácil para o usuário é importante, né? Infelizmente... O Gutenberg colocou, ele foi bem preciso, né, Gutenberg? Não, acho muito boa a colocação dele. Agora, infelizmente, nem sempre isso passa pela importância que a gente entende que o produto tem, né? Passa por uma outra série de questões institucionais lá que a gente, às vezes, não consegue enfrentar. Assim, como forma de divulgação, sempre, de vez em quando, eu sou chamado para conversar com o pessoal sobre essas questões de educação patrimonial e jogos, e aí é uma oportunidade que eu tenho de divulgar. A gente andou fazendo lá na Casa Rui, há algum tempo atrás, não tem feito mais, também por questões outras, publicações nas redes sociais da casa, né, olha, tem jogo novo no site, clica aqui que você vai ser direcionado para lá, enfim. Então, a gente tinha esse hábito, né, todo mês a gente ia lá e fazia uma chamada, divulgava nas redes sociais, enfim, para tentar fazer com que as pessoas estivessem sempre acessando ao site lá. Mas, assim, o Gutenberg, ele está cheio de razão, eu concordo com ele também. O que eu posso te dizer, Gutenberg, é assim, salva esse link aí, sempre que você tiver vontade, você clica nele e divulga para os seus amigos. Leandro, a pergunta foi bem curiosa também, porque, assim, até quando eu estagiei aí na Casa de Rui, te abri o site toda hora, mas eu não lembro em nenhum momento de estar ali no site, né? Não, ele está bem escondidinho, sim. Ele está numa parte lá de objetos digitais, se eu não me engano, né? Tá junto com vários outros sites paralelos que a casa tem lá e tal. A outra pergunta é do Thales. Um trabalho tão bonito, um trabalho tão importante e está tão escondido. Isso é muito chato, né? A visibilidade acaba sendo muito menor por conta disso. Se fosse algo bem mais claro, bem mais visível, com certeza ia despertar a curiosidade e o usuário, mesmo que nem quisesse procurar, mas ia despertar a curiosidade e ia acabar entrando e ia, né, com certeza se interessar, né? Mas, enfim, é como você falou, não depende, vocês sabem que realmente é importante, mas depende de outros fatores, né? Bem, está lá, pelo menos vocês conseguiram né, colocar os jogos no ar para funcionar, isso já é meio caminho andado, né? Exatamente. O Marcelo está perguntando se tem outros jogos projetados, mas não executados por falta de verba. Então, a gente tem algumas ideias lá, a gente já chegou a conversar com o pessoal do Lambda de novo, a gente estava encaminhando, assim, um jogo que levava em consideração as sugestões que a gente obteve depois da pesquisa de mestrado, que era um jogo, né, com superação de fases, com desafios, com personagens, a gente tinha essa ideia, né, mas a gente não conseguiu levar adiante por conta da questão da grana. O orçamento da Casa Rui tem sido substancialmente cortado, e a grana que vem de fora extra, ela é direcionada para outras questões que são entendidas como prioritárias. Então, assim, a gente não tem tido muito espaço, muita grana para desenvolver esse tipo de projeto lá, de levar adiante esse tipo de projeto.
a gente continua, é aquilo que eu estava falando aqui no finalzinho da fala, a gente entende que isso não é razão para que a gente não explore outras possibilidades, né? Mas aí são possibilidades mais tradicionais, menos lúdicas, né? Coisas que a gente entende que são importantes também, mas que seguem um outro caminho, um caminho diverso desse que a gente estava trilhando aí, né? Esse outro caminho que vocês falaram, sem ser o lúdico, que foi trabalhar diretamente com a documentação, com os documentos no projeto pedagógico. Mas aí como funcionava isso? Vocês faziam oficinas com os professores antes? Não, então, isso a gente... Os alunos, a fundação, como funcionava isso? Não, então, a gente tem uma prática lá de fazer oficinas de paleografia, né? Então, a gente já atendeu o pessoal do Pedro II, algumas escolas que tinham interesse entravam em contato com a gente e iam lá e faziam, né? O que eu estou falando é que recentemente a gente abriu uma bolsa de pesquisa, porque isso a gente ainda estava conseguindo fazer lá na Casa Rua, ainda tinha grana para fazer isso. A gente contratou uma bolsista para trabalhar com a gente numa ação que se inspirava no National Archives. Eles têm lá eles têm uma área lá onde eles fazem, pegam documentos arquivísticos, né, e fazem todo um trabalho em cima daquele documento ali, de contextualização, de perguntas e respostas sobre aquele documento, que servem tanto para apoiar professores nas suas aulas, né, como o uso do professor com o seu aluno. Então, a gente tem lá a gente conseguiu finalizar 6 materiais, como se fossem lições com o uso desses documentos do nosso site, só que eles ainda não estão disponibilizados no site. A gente ainda está vendo essa possibilidade, como é que vai fazer essa disponibilização lá no site. Thales levantou a mão, tem mais 2. O Thales levantou a mão, pode falar, tá? Boa noite a todos. Eu ia até escrever, mas eu acho que falando que é melhor, tá, gente? O Marcelo perguntou exatamente o que eu ia perguntar primeiro. Levou até em consideração a questão orçamentária, que eu imagino, né, que as instituições públicas estão sendo bastante atacadas, principalmente nesse governo. Mas o que eu ia falar, o que eu ia perguntar, era levando em consideração o pessoal da TI, quem projetou e tudo mais, quantas pessoas assim foram necessárias para a elaboração desse projeto? Pelo menos essa parte dos jogos. Pelo menos o número abstrato. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu vou te dizer. Obrigado. De cabeça eu não lembro tanto, mas assim, fomos 3 arquivistas lá na Casa Rui, e o pessoal do Lambda que trabalhou diretamente. Eles eram cerca de 3 ou 4 pessoas também. Então, a gente tinha uma equipe aí por volta de 6, 7 pessoas, né? Quase que meio a meio, assim. E eu me lembro também que, na ocasião, a gente teve uma bolsista que ajudou bastante, porque ela foi uma das pessoas que atuou na seleção da documentação, né? Então, a gente pegava a documentação lá do arquivo e ia vendo assim, isso aqui pode ser usado, isso aqui não pode. Então, ela ajudou nessa seleção aí. Eu diria que por volta de 7 pessoas a gente teve atuando no projeto como um todo. Mas, assim, o que é importante destacar é que isso não consumiu, tirando a parte do Lambda, né, que foi contratado para atuar na programação e aí recebeu o recurso, né, foi pago por conta, foi uma empresa contratada, a gente tinha a bolsista que não recebeu recursos desse projeto, né, dessa emenda, porque ela foi contratada pela Casa Rui, então ela trabalhava lá pela Casa Rui, recebia recursos da Casa Rui, e o restante era servidor do arquivo, que também é servidor público e recebia, né, pelo governo federal. Então, assim, em termos de grana, né, de gasto, foi só a contratação do Lambda, né? Tem mais, gente? Não? Mas, nossa, foram várias perguntas, né? Foi muito bom. Gostei também. Eu acho que a maior parte, assim, vocês não conheciam, né, esse módulo de jogos? Acho que a maioria não, né?
quem é professor, a Karina não conhecia, né, Karina? A Karina colocou ali que vai trabalhar com os alunos também. Eu não, né? dessa forma não, eu trabalhava, né, trabalho, né, com os alunos, com os documentos, né, e fazendo alguma atividade em sala de aula usando os documentos, mas não pensando dessa forma lúdica. Achei super interessante. Então. Vou falar com o pessoal da TI lá da escola para a gente pensar em produzir, né, algo com a documentação. Achei muito legal. E eu já disse que eu vou ajudar vocês, né, com o projeto de extensão. Se Deus estiver passando essa pandemia, eu vou ajudar a escola, a gente vai tentar organizar a documentação e quem sabe, né, no futuro também pensar em criar uns jogos, não é isso? Tem o Marcelo, que é o que está super interessado também, então eu acho que é da área de TI, tem como dar um auxílio bom também, né, Marcelo, nesse sentido. Tem umas ideias aí, sim, você sabe, né? Então sei. Gente, olha, vocês não têm ideia das ideias do Marcelo. Ele já me apresentou alguns jogos, Leandro. Eu falei assim, não, isso aí é um trabalho de mestrado, calma, mas muito interessante, sabe? De você depois vai fazer uma bolsa lá com a gente. Eu tenho uma vontade de falar assim, apresenta a questão, aí depois tem que ter uma palavra-chave. A palavra-chave vem da questão anterior. Olha, mas é um barato, ele me apresentou 3. Encantada. Então, em breve também teremos algo novo aí, se Deus quiser, né, Marcelo? Com certeza. Ô, Leandro, deixa habilitado esse jogo aí da transcrição, que eu acho um dos melhores lá. Eu estava sempre entrando no site, estava... Eu acho mais difícil, da transcrição. Mas é por isso que é legal. Tá certo. Mas eu não sei, assim, de fato, eu não sei o que está acontecendo, uma coisa que até me chamou a atenção agora, porque já é a segunda vez, teve uma vez que também que uma professora estava mostrando o site e me disse que é só o da transcrição que tá com esse probleminha aí, mas já eu vou dar uma olhada nisso. Agora, Marcelo, vem fazer uma bolsa com a gente lá pra gente trocar umas ideias, cara. Não, a gente vai trocar ideia sim, sem problema. O que atrapalha é que eu trabalho o dia todo. Eu já falei com ele. Mas a gente vê sim. A gente vê isso aí sim. Tranquilo. Vai ser um prazer. Tá de parabéns aí. Estamos. Tem mais uma perguntinha que chegou antes de você encerrar. Qual foi o tempo de produção dos jogos? A Maria está perguntando. A gente começou a trabalhar no projeto, a gente não levou nem um ano desde o início do projeto até a disponibilização dele. Se a minha cabeça não está muito ruim de data, a gente colocou, ele foi tornado público, o site foi tornado público em novembro de 2015. Eu acho que a gente começou a trabalhar nele em março. Então, a gente teve aí cerca de 8 meses, mais ou menos, entre o início e a disponibilização da primeira leva de jogos no site. Só porque é o seguinte, a empresa, quando entregou o projeto para a gente, entregou com 10 jogos de cada modalidade. E depois a gente, no arquivo lá, fez mais 5. Né? Isso é um aspecto legal, que eu acho que vale a pena mencionar, porque a gente teve o cuidado também de não ficar refém da empresa, né? Então, a gente colocou na contratação que eles tinham que deixar um manual de como é que se tornava público o jogo no site, né? De como é que a gente fazia para programar e colocar novos conteúdos lá. Porque uma vez que cessou a contratação com eles, a gente tem condições hoje de continuar alimentando os jogos que estão lá, né? Então, isso é importante de dizer. Aí a gente fez mais 5 de cada uma das modalidades. Então, hoje a gente tem 15, mas a primeira leva foi com 10, entendeu? Mas foram assim, cerca de 8 meses, não mais do que isso, entre começar a trabalhar no projeto e disponibilizar ao público. Mais alguma para a gente poder encerrar? Por enquanto, aqui no site não apareceu mais nenhuma pergunta, não. Eu quero te agradecer muitíssimo, mais uma vez. Digo assim, né, que quando a gente conversa, quando a gente fala sobre arquivo e educação, a gente são vários fios, né, é um entrelaçamento, e a gente vai puxando, tem vários fios para a gente conversar, para a gente ir tecendo, né, e falar sobre essa questão que você falou agora, do arquivo como instrumento, né, no processo de aprendizagem e tudo, é mais um fio, e aí quando a gente fala do lúdico, é outro fio que vai entrelaçando, porque é trabalhar o arquivo, mas na perspectiva lúdica, né, do atrativo, aquilo que atrai, aquilo que dá prazer, aquilo que torna gostoso o processo de ensino e aprendizagem.
né? Então, é falar da educação com o arquivo, mas por meio de uma metodologia lúdica, que aí é um outro viés também para trabalhar, né? E eu fico feliz porque a gente tem aqui participantes da pedagogia e que eu acho que podem, né, futuros professores que podem utilizar também os jogos, podem levar isso para o conhecimento dos alunos também, de modo geral, né? Trabalhar o patrimônio, né? Tem os próprios alunos da arquivologia que eu falo que são mediadores da informação, né? A Belotto fala, né, o quanto os arquivistas são também professores, digamos assim, quando estão nos arquivos, né? E eu acho que é isso. Eu fico muito feliz, te agradeço mais uma vez por essa oportunidade, e pode ter certeza que outros convites virão, tá? Eu que agradeço. Por aqui, porque eu acho, assim, que é algo muito novo, né? Eu acho que é algo novo, e a gente precisa compartilhar mesmo, né? E outras pessoas vão surgindo em outras rodas que precisam tomar conhecimento também disso, né? Quem sabe mais daqui a 1 ano, 2 anos, eu não vou estar numa mesa, numa roda com você e com o Marcelo falando dos jogos. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem, como eu falo, que ir entrelaçando e somando esforços, né? Porque é um tema... Quando a gente fala de arquivos e educação como um todo, é algo ainda tão carente, né, de investigação, vem aumentando, mas, assim, a passos lentos ainda, né? E eu acho que a gente precisa somar mesmo, né? Falar bastante sobre as possibilidades de trabalho, né, com arquivos e educação. E a gente está aí para isso. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço aí pela paciência de todo mundo. Imagina, então assim é melhor ainda, do jeito que foi é melhor ainda, que a gente está vendo ali como funciona na prática, né? Fica algo mais dinâmico. Se para a gente aqui numa roda de conversa é gostoso, imagina para o aluno numa sala de aula, né? Ele daquela rotina. Nossa, é muito mais gostoso. Entrem lá e joguem. É isso aí, divirtam-se. Obrigada mais uma vez a todos pela presença, todos. E a gente se vê, né, na roda de 8h30 com a Fernanda. Os alunos que estão inscritos no seminário 2, aqueles que fizeram a inscrição também para participar, a gente se vê daqui a pouquinho, 8h30, na roda sobre arquivos escolares. Não percam, tá bom? Beijos, então. Boa noite, Leandro. Super obrigada. Boa noite. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Depois a gente manda um certificado de participação para você. O Departamento de Extensão vai mandar, tá? Porque todas as rodas foram cadastradas no Departamento de Extensão. Tá tudo institucionalizado direitinho, tá bom? Oba, tá ótimo. Obrigada mais uma vez. Lu, minha querida, Marcelo, meus alunos queridos, pessoal da pedagogia, Karina, obrigada mais uma vez, gente. Um abraço aí para todo mundo. Tchau, Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Obrigada, até daqui a pouco.